E aí, pessoal? Boa noite. Estão me ouvindo bem agora? Boa noite. Estão me ouvindo agora? Vamos aguardar a Ana. Tudo bem, pessoal? Estão ouvindo? Ah, agora vocês estão me ouvindo. Já te aceitei, Ana. Tudo bem? Tô aqui. Agora eles falaram que estão me ouvindo. É que a gente vai deixar salvo, pessoal. Então, vamos começar de novo para ficar salvo, para todo mundo saber. Quem está aqui já me conhece, me segue. Ana, se apresenta de novo, fala para nós onde você atende, por favor. Então, eu sou especialista na área de audiologia clínica com aprimoramento em processamento auditivo central. Desde 2012, eu realizo avaliação do processamento auditivo e desde 2019 eu tenho já realizado treinamento auditivo em cabine, que daí eu avalio e também reabilito, tá? Eu atuo na clínica de otorrinocarana e também atuo no CAD, no Centro de Audiologia e Diagnóstico Integrado da PAI de Apucarana. Então, eu trabalho nos dois lugares fazendo atendimento dessa área de audiologia. Vou elogiar de novo, porque eu sou fã da Ana Paula. Nós fizemos uma especialização em 2005 juntas de educação especial. Trabalhamos juntas em muitos casos, encaminho para ela com muita confiança. E tem algo muito importante que eu queria falar, pessoal, é da atenção que a Ana dá a cada caso e o cuidado. Ela encaminha os relatórios, ela grava áudio, ela explica sobre os casos, então faz toda a diferença trabalhar com um profissional assim, tá bom? Muito obrigada, querida, faz Eu toda a que agradeço. diferença e é por isso que eu sempre encaminho de olhos fechados. Obrigada, Vamos Eliane. falar do que nós nos Vamos, comprometemos. vamos lá. Ana, o que é PAC, Processamento Auditivo Central? Muito bem. Existe muito, fala-se muito sobre o termo do PAC e muitas pessoas, quando nos procuram ou vêm fazer, tirar dúvida, eles falam, é porque meu filho tem PAC. Ah, porque o médico disse que meu filho tem PAC e ele precisa fazer o exame. Então, na verdade, o que a gente tem que deixar bem claro? Todos nós processamos, tá? Todos nós. Então, o PAC, ele é o processamento auditivo central. Então, basicamente, ele é o que eu faço com aquilo que eu escuto. Como o meu ouvido e o meu cérebro conversam entre si, tá? Então, o PAC, ele é uma avaliação, ele é o trabalho com o som, mas não com a quantidade, e sim com a qualidade, tá? Então, quando a gente está falando de processamento auditivo central, a gente está querendo avaliar o que eu estou fazendo com esta informação que está entrando por via auditiva e está chegando até o meu córtex auditivo, onde ele vai se processar e onde eu vou passar a dar significado àquele som. Então, basicamente, a gente está trabalhando assim, é o que eu faço com aquilo que eu escuto, tá? Que é muito importante a gente diferenciar, porque muitas vezes as pessoas falam, mas ele ouve normal, a audição dele é normal. Por que que pode ter uma alteração no processamento? Então, é importante a gente diferenciar que existe o ouvir e o escutar. Nós temos a parte periférica, que é a parte de baixo da nossa audição, que envolve o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, que é onde a gente vê a quantidade, tá? A quantidade que eu ouço, que está entrando de som, não depende de eu querer, não depende de eu estar prestando atenção ou não, de eu saber ou não o que eu estou ouvindo. Porque eu sendo um ouvinte normal, esse som vai chegar normalmente ali. Agora, a partir dali, quando ele entra
para subir no córtex auditivo primário, secundário, onde ele passa a ser processado, ali a gente passa a escutar. E o escutar é o quê? Eu dar significado àquilo que eu estou ouvindo. E para isso eu tenho que ter uma audição dentro da normalidade, porque se eu começar a perder na parte de baixo, na parte periférica, ele já vai chegar lá em cima com uma distorção, vai chegar lá em cima perdendo informações. Eu tenho que ter uma boa atenção, porque se eu não tiver atenção, eu vou perder aquilo. Eu vou estar perdendo informação auditiva e visual, que são extremamente importantes na hora de eu discriminar, de eu fazer o fechamento auditivo, de eu começar a trabalhar com as habilidades auditivas, tá? Então, a importância do ouvir e do escutar é porque eu preciso que os dois estejam trabalhando de uma maneira simétrica, eu preciso que os dois estejam trabalhando de uma maneira bem coordenada para que eu possa ter um bom processamento do som. Então, o processamento auditivo, ele é uma avaliação mais qualitativa da audição, tá? Então, é uma avaliação onde a gente vai estar vendo o que eu estou fazendo com aquela informação. Eu estou absorvendo tudo que eu estou escutando? Eu estou conseguindo entender tudo que eu estou escutando? Eu estou conseguindo diferenciar um som do outro? Então, o processamento auditivo, a gente tem o caminho que muitos já devem ter ouvido, que muitos autores comentam, que falam bastante sobre o bottom-up e o top-down, tá? Então, quando a gente está falando do bottom-up, é onde eu estou subindo, tá? E esse sim é a avaliação, onde a gente, no PAC, vai estar focalizando mais, porque ele trabalha com características de som. É bem importante a gente deixar claro assim, que a avaliação do processamento auditivo, ela é uma avaliação relacionada à parte das habilidades auditivas. Não é no PAC que eu vou estar vendo memória, que eu estou vendo cognição, porque isso, nós temos exames e profissionais específicos para estar avaliando, tá? Então, no processamento auditivo, nós vamos estar bem focados na parte das habilidades, na parte auditiva. Então, o bottom-up, como esse som chegou? Como que esse som subiu? Como que estão os caminhos da minha via auditiva? E aí, o top-down, que é a resposta, aí ele vai depender do que eu tenho lá dentro. Quais são, como que está a minha memória, como é que está meu conteúdo de linguagem, como é que está a minha cognição, para responder aquele estímulo. Então, a gente vai dar, a partir daí, dar um significado. Aí que a gente vai ver, entrou, mas o que pegou, o que filtrou, o que vai descer, tá? Então, basicamente, para a gente já começar entendendo o que é o PAC, certo? Maravilha. Pessoal, bottom up, entrada, top down, saída. A gente lê muito isso, né? Até em funções executivas. Exatamente. E muito interessante. E assim, a pergunta era: o que é o PAC? É o que eu faço com aquilo que eu ouço, que a Ana deixou muito claro, e é a qualidade, né? Então, é a qualidade. Exatamente. Pessoal, como a gente recebeu nesses dias divulgando, a gente recebeu muitas perguntas e a gente prometeu que ia responder. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aqui. Agradeço todas as pessoas que estão aqui, que estão escrevendo. Tem pais de pacientes, Ana. Então, assim, muito obrigada, gente. É que nós vamos seguir. A Ana já falou o que é o PAC, né? Explicou o que é, na verdade. Ana, você fala para nós um pouquinho da diferença entre o sistema auditivo periférico e o sistema auditivo central, que é importante, o pessoal sempre pergunta isso também. Porque quando a gente está falando do processamento auditivo, fala assim, às vezes as pessoas falam, o médico pediu para eu fazer, a pedagoga pediu para eu fazer o PAC. E o PAC, a bateria do PAC, ele envolve tanto uma avaliação do sistema auditivo periférico quanto a avaliação do sistema auditivo central. Então, é de extrema importância que antes de realizar uma avaliação do processamento auditivo, que eu realize uma avaliação do sistema auditivo periférico.
Eu preciso saber como está esse meu periférico. Eu preciso saber como que meu ouvido, a quantidade que está entrando ali do som, se está dentro da normalidade. Eu preciso avaliar o ouvido médio, que faz a ligação entre o nariz e o ouvido, para saber se tem a pressão do ouvido está boa, saber se a quantidade está normal. Porque a gente tem que pensar assim, eu sempre falo para os pais, se eu começar carregando um balde de água e a hora que ele está vindo, se eu começar a perder no caminho, ele com certeza quando ele chegar lá em cima, ele já perdeu muita informação. Então é muito importante que a gente consiga avaliar o sistema auditivo periférico, que é o exame que a gente faz da audiometria e da impedanciometria. A audiometria é um exame que quantifica a audição, realizado dentro da cabine com fone, e é um exame subjetivo. Então, ele é um exame que eu dependo da resposta do paciente, tá? Então, por isso que, mais uma vez, assim, a gente bate muito na tecla que a gente também tem que conhecer a nossa criança antes, nosso paciente antes, porque a gente tem que saber se ele tem potencial cognitivo também para realizar a avaliação do processamento. Porque a avaliação do processamento, ela é uma avaliação que é demorada, requer bastante conhecimento. Então, é uma avaliação onde eu também tenho que ter uma boa cognição para eu também saber e entender os testes e o que me é solicitado, tá? E a gente, então, faz a audiometria, faz a impedanciometria, que é um exame que faz análise do ouvido médio, que liga o nariz com o ouvido, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as vai avaliar, pode ter a presença do cerumen, onde o cerumen pode reduzir até em 30% a quantidade que essa criança está escutando, que esse indivíduo está escutando, assim como também a gente pode ter presença de secreção no ouvido médio, que às vezes a criança tem alguma alteração de via aérea, rinite, sinusite, teve uma gripe muito forte, pode ter entrado de secreção. Então, a gente também tem que ter certeza que eu tenho um periférico bom para que então eu possa avaliar a parte central. Aí, na parte central é onde a gente vai avaliar as habilidades auditivas. A habilidade auditiva a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai tendo as experiências sonoras, conforme a gente vai vivenciando, tá? Então, uma coisa que é bem importante a gente estar falando, que está entre as nossas conversas, Ariane, né, que a gente já comentar, é em relação assim, a partir de que idade eu posso indicar para a realização do exame do processamento auditivo? E isso deve ocorrer a partir de 7 anos de idade, por questões maturacionais, tá? Porque a gente vai tendo um amadurecimento intrínseco, que vem de dentro para fora, assim como o meio também vai favorecer o desenvolvimento dessas habilidades, tá? Que nós vamos falar sobre elas. Mas é extremamente importante. Ah, Ana Paula, eu tenho uma criança de 6 anos, ela não vai conseguir realizar o processamento? Sim, alguns testes ela vai conseguir realizar. Mesmo porque a gente tem a avaliação do processamento auditivo, a gente vai avaliar, vai aplicar os testes de acordo com a faixa etária, porque é muito importante a gente destacar que o amadurecimento das vias auditivas, dessa parte central, ela vai ocorrer até 12 anos. Então, amadurecimento de tronco, amadurecimento de córtex auditivo, ela vai acontecer até 12 anos. Então, a gente também tem que respeitar o tempo maturacional e respeitar a gente tem que avaliar por faixa de idade para ter certeza que ele está conseguindo fazer aquilo lá, não só a gente taxar como já tem uma alteração do PAC, mas a gente ter certeza que ele tem maturidade suficiente para realizar esse teste. Certo? Muito bem explicado, concordo com o Otorrino Apucarana. Pessoal, olha que interessante, né? Todos os alunos perguntam, professora, qual a idade? Os pais perguntam também. Esses dias eu tive uma aluna de mentoria e supervisão que uma fono fez o PAC, a criança tinha 6 anos, mas ela não fez completo, porque a criança não conseguiria responder alguns, essa aluna me mandou. Então, pessoal, a orientação é a partir dos 7 anos, né? Lembrando que até os 12 as crianças têm para ter esse fechamento. Ana, falando de idade, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Uhum, tô ouvindo sim. Falando de idade, tem uma idade limite? Alguém já te Não, perguntou todos isso?
Já me perguntaram. Inclusive, hoje eu tenho paciente idoso que faz o treinamento auditivo. Então, na verdade, a gente não, com o tempo, a gente sabe, né, no caso dos idosos, a gente sabe que a gente vai perdendo, né, essas habilidades por uma questão da presbiacusia, com o envelhecimento natural do funcionamento das células do ouvido, a gente vai, o nosso sistema como um todo, né, nós vamos perdendo as funções, mas vão diminuindo essa função, mas não existe limite. Às vezes eu tenho um paciente que chega comigo adolescente, eu tenho um paciente que já chega comigo que está para entrar na faculdade, assim como eu tenho até adultos que procuram a gente e falam assim, nossa, eu sempre achei que eu era lerdo, eu sempre achei que eu não conseguia, que eu tinha algum problema. Então, isso realmente não existe uma idade para você avaliar o seu processamento auditivo, não existe uma idade para você começar a trabalhar. A gente parte da premissa que no processamento você vai ver qual que é a habilidade alterada e a gente vai trabalhar em cima dessa neuroplasticidade. E isso vai ocorrer, não vai ocorrer só quando a gente é criança, a gente vai buscando sempre estar melhorando essas habilidades. Viu só, pessoal, qualquer idade. Eu encaminhei até agora só até ensino médio, né? Mas agora vamos encaminhar mais velhos. Isso aí. Ana, Diga. também querem saber os principais, isso é muito importante. Quais são os principais sintomas? Quais são os principais sinais? Quais são as principais características? Eu estou fazendo uma avaliação aqui na clínica e a criança demora para dar resposta, é mais lenta, parece que fica pensando, que a gente pode observar no nosso olhar clínico para solicitar a avaliação do PAC? Ó, primeira coisa, sempre é uma boa anamnese, porque quando você faz anamnese, você consegue colher informações extremamente importantes sobre todo o histórico dessa criança. Otites de repetição na primeira infância, que foi o que a gente falou, porque com a otite eu vou tendo uma privação sensorial, ou seja, o som que está entrando, muitas vezes ele já vai chegar um som abafado, um som com distorção, um som que vai afetar diretamente na qualidade daquilo que eu estou ouvindo, tá? Criança com dificuldades escolares, já sabe aquela criança que teve atraso de fala e de linguagem, uma criança com conteúdo muito pobre de linguagem para a idade dela, tá? Crianças, a gente diz, mas pessoas que têm dificuldade principalmente de compreensão em local com ruído competitivo, e aí a gente vai para dentro da sala de aula, que é aquela criança que se distrai com facilidade, aquela criança que você está falando, ela está te olhando, mas você está percebendo que ela não está entendendo, aquele olhinho está daquele tamanho, tá? Então, as principais características, e geralmente você pode tirar, quando você está fazendo uma anamnese, ou a mãe ou o pai vai falar, eu era assim quando era criança, eu tinha as mesmas dificuldades dele quando era criança. Então, 90% dos casos, a gente sempre vai ter ali um fator hereditário, fator genético vindo junto. Mas para a criança, as principais características são os históricos de otite, as dificuldades de aprendizagem, aquela criança que tem trocas surdas sonoras, que são aquelas trocas PB, TD, FV, CG, que alteram o som da palavra, tá? Aquelas crianças que pede muito para repetir o que foi ouvido, tá? Vai falar assim, mas às vezes eu pergunto para os pais, quando você dá uma ordem, você pede para ele fazer 2, 3 coisas, Maria, vai no seu quarto, coloca o uniforme, penteia o cabelo, pega a bolsa e vem. Ele faz? Geralmente não. Ou ele chega lá na porta do quarto e ele tá falando assim, mãe, o que era para eu fazer mesmo? Porque uma criança que tem uma alteração do processamento, ela tem um processamento mais lento, ela demora para ela conseguir entender uma informação. Então, quando você está falando assim, Maria, vai lá no seu quarto, coloca o uniforme, penteia o cabelo, pega a bolsa e vem, ela tá pensando assim, quando você falou, Maria, vai lá no seu quarto, ela está pensando, eu tenho que ir no meu quarto. Nisso você falou, coloca o uniforme, ela estava pensando que ela tinha que colocar, que ela tinha que ir até o quarto. Aí ela pegou a outra informação que você falou, penteia o cabelo, e dela tá pensando, eu tenho que chegar no meu quarto, eu tenho que pentear o cabelo, e vem. Às vezes ela vai vir sem uniforme, ela vai vir sem a bolsa, daí ela fala, mamãe, mas você falou para ir no meu quarto pentear o cabelo e vir. Então, é uma queixa bem comum daquela criança que você dá
2 ou 3 informações para ela e que ela pega parte da informação, que você pega o caderno dela e está faltando as palavras, não tem nexo naquilo que ela copiou, até mesmo copiou, porque é uma criança que geralmente tem uma desorganização global, certo? Muito bem, Ana. Você falou da cópia. Fala um pouquinho mais, se você puder, da questão visual, porque a gente fala muito do auditivo, mas a que ponto pode influenciar nas questões visuais? Isso. Porque quando a gente está falando de uma das habilidades que a gente tem, que é o fechamento auditivo, o fechamento auditivo é aquela que a gente tem, mesmo pegando parte de uma informação, eu consigo fechar com aquilo que eu tenho de conteúdo que a gente estava na conversa, do que era o assunto, tá? Ou mesmo daquilo que a gente estava falando. Então, muitas vezes é aquela situação que muitas vezes a pessoa fala alguma coisa e você fala, aham, que você faz de conta que você entendeu, e na verdade você, pelo contexto, você consegue fechar. Tudo que quando a gente fala de alguma coisa que é visual, por isso que eu bato bastante com os professores, com os pais, trabalhe muito com o concreto. Porque o concreto, aquilo que é visual, ele te dá muito mais informação do que aquilo que é auditivo. Porque o auditivo, ele é abstrato. O auditivo, ele precisa que você tenha os conceitos. O auditivo precisa que você tenha o conceito do que é alto, do que é baixo, do que é grande, do que é pequeno. Ele tem que ter a noção de cor, ele tem que ter noção de tamanho. Então, ele precisa que você tenha isso para você conseguir imaginar. Né? Agora, aquilo que é visual, você está vendo. Então, ele te dá muito mais informações do que aquilo que você está ouvindo. Tá? Então, por isso que é de extrema importância que a gente caminhe junto, tanto o auditivo quanto o visual, porque um bom visual, ele vai favorecer também no seu auditivo, porque o visual, eu falo muito assim para os pais, quando você vai dar alguma informação, que vai estudar com ele, que vai fazer isso, você não fique só falando. Dê exemplos. Faça com que ele resgate informação daquilo, onde vocês foram, onde vocês passearam, o que vocês fizeram, porque aquilo faz com que se torne muito mais texto, o conteúdo dele não lembrar aquilo lá, mas evocar a memória evocativa, fazer com que ele consiga puxar, fazer resgate de informação com aquilo que ele tem, daquilo que ele vivenciou. Então, por isso é muito importante eu ter trabalhar bastante com o concreto, para fechamento melhor desse auditivo. Muito obrigada, querida. Ana, a idade você já falou. Fala para nós um pouquinho dessa mudança que teve. Pessoal, vai dando um feedback aí da voz, do som, tá? Fala para nós dessa mudança que os alunos me perguntam muito e ainda falam. Tem várias pessoas que eu ouço falando DPAC, a desordem do processamento auditivo central. E já faz um bom tempo que a gente deve falar, pronunciar TPAC. Explica para o pessoal isso, essa nomenclatura, essa mudança. Você é a pessoa mais indicada para explicar. Tudo vai depender, né, da linha que você segue, daquilo que você segue como escola, daquilo que você segue como referência, tá? Eu sigo muito sobre a ASHA, que é a Academia Americana, tá? Que a gente vai pegando aquilo que teve por último, que já de 2015 para cá. E tudo isso vai depender muito daquilo que você vai seguir. Eu sigo muito a Paulista de Medicina, que é onde eu tenho o grupo que eu participo da supervisão, tá? Então, a gente depende daquilo que você vai estar seguindo. Mas o que a gente tem que ter, assim? Quando você pega o termo DPAC e TPAC, o DPAC está errado? Não. Porque antes a gente usava o termo DPAC como um distúrbio, como uma desordem, tá? E por que passou a usar o termo transtorno do processamento auditivo? Porque a gente parte da premissa que a alteração do processamento auditivo ela é transitória, ou seja, é algo que você trabalhando, que você estimulando, você trabalhando aquela habilidade que está alterada, vai fazer com que isso vai retomando essa função e vai fazer com que isso se torne normal. Tá? Diferente de um distúrbio, de uma desordem, que você pode melhorar os sintomas, você pode melhorar o desempenho, mas ela está presente.
que é o caso de uma dislexia, de uma discalculia, tá? Então, a diferença entre eles é que o PAC, o transtorno do processamento auditivo, eu consigo trabalhar e bem trabalhado eu consigo sanar essas dificuldades para que eu possa seguir. Ah, mas você quer dizer que um disléxico nunca vai ficar bom? Não, eles vão criar estratégias, né? Que são as estratégias que vão facilitar essa aprendizagem dele, que isso já é mais a parte da psicopedagoga, né? Junto com o fono de linguagem, mas, porém, ele sempre vai ser um disléxico, né? Ele vai ter essa alteração ali, você vai melhorar o desempenho dele, mas ali vai ter essa alteração, diferente do transtorno do processamento, que você trabalhando, você vai fazer com que essas dificuldades, que você trabalhando a habilidade correta, elas vão se normalizar e o funcionamento dela vai fazer com que corra tudo bem. Então, essa é por isso que a gente hoje já usa mais o termo transtorno e não mais distúrbio, o desordem. Entenderam, pessoal? Pode ser tão minimizado que o indivíduo consegue depois ter uma funcionalidade muito boa. O pessoal está falando aqui que travou. Voltou, pessoal? O sinal hoje não está ajudando muito, mas é normal, isso acontece mesmo. Quando eu estou dando aula, 4 horas de aula, cai e volta, cai e volta. Agora voltou. Pessoal, voltou? Voltou, aqui voltou. Muito bem, pessoal. Agora a gente podia falar um pouquinho daí, então, da avaliação do processamento, porque muitas pessoas perguntam como que é, o que que é, como é que é esse exame, tá? Então, o exame do processamento auditivo, como eu já tinha dito primeiramente, a gente tem que fazer uma avaliação da parte periférica, então ele envolve a audiometria, a impedanciometria, e aí a gente avalia os exames auditivo central, que são os testes onde a gente tem que avaliar pelo menos uma habilidade de cada, de acordo com a idade, para que eu possa, então, ver se está ou não alterada, tá? Então, a gente tem que avaliar, a gente vai ter, no mínimo, avaliar de acordo com a faixa etária, o que a gente tem que ter em mente. O exame do processamento auditivo, ele é um exame subjetivo, tá? Então, eu tenho que ver no dia a condição da criança, se ela tá bem naquele dia, se é uma criança que tem transtorno do TDAH, se ele tá medicado, porque é extremamente importante que eu faça esse exame com a criança medicada, porque eu vou ter um melhor desempenho dele. Tá? Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. Eu tenho que ver, eu vou fazer o PAC no dia que ele tem uma apresentação da escola, ou ele tem uma festa de um amiguinho da escola, ou é o horário dele de ir para uma atividade que ele gosta muito, ele vai estar contrariado lá. Ele não vai estar dando o melhor dele lá. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele é um exame realizado dentro de uma cabine, onde o paciente vai fazer uso de fones, tá? E nós vamos trabalhar com testes linguísticos, onde vai ter sons, vão ter palavras, vão ter histórias, vão ter uma compreensão, que ele precisa ter essa compreensão, e também com sons não linguísticos, onde vão ser apitos e também números, que a gente vai trabalhar com eles. Então, os testes, no mínimo, eu tenho que fazer uma avaliação de cada habilidade auditiva. Então, a gente tem teste onde a criança, que são os testes onde monaurais de baixa redundância. O que são? Monaurais, um ouvido de cada vez. Porque o que é extremamente importante a gente falar? Tudo que eu ouço no meu ouvido direito, ele vai por uma questão, isso já mais anatomia e fisiologia da audiologia, mas ele vai subir 1/3 do mesmo lado e ele vai cruzar e vai vir para o hemisfério esquerdo, onde ele já é no meu ouvido esquerdo, ele vai subir 1/3, ele vai vir para o meu hemisfério direito e depois ele volta para o esquerdo para que então ele possa ser processado.
Aí a gente já está falando de estruturas onde é muito importante eu ter o corpo caloso. Eu avaliar como é que está essa maturação de corpo caloso, que vai fazer com que haja uma integração entre os meus hemisférios direito e o hemisfério esquerdo. Por quê? Hemisfério direito, ele é ligado mais à parte de prosódia, de ritmo. Hemisfério esquerdo, ele já é mais onde eu vou ter o significado, onde eu vou ter mais a nomeação, eu vou dar significado àquilo que eu estou ouvindo. Então, muitos, quando você olha nos testes, alguns testes, os padrões de normalidade do esquerdo sempre é menor do que o direito, porque eu tenho que dar esse desconto do tempo que ele sobe, que ele vem e que ele volta. Tá? Então, isso é de extrema importância. Então, quando a gente faz avaliação, existem testes monoaurais, onde eu vou avaliar o desempenho de cada ouvido sozinho, por ele mesmo. Geralmente, a gente vai fazer um teste de avaliação não verbal e verbal, tá? E eu tenho que fazer eu tenho teste de interação binaural, que é onde eu vou estar a mesma informação ao mesmo tempo nos dois ouvidos, tá? E eu tenho os testes de integração binaural, que são os testes mais complexos, que são aqueles testes onde eu vou ter mensagens diferentes ao mesmo tempo, para que eu possa ver como que os dois fazem, eles se fecham, ou seja, peguei aqui, peguei ali, os dois estão conseguindo pegar essa informação e juntar, tá? Que é onde a gente tem o teste de dicótico de dígitos, onde a gente tem o dicótico não verbal e o teste SSW, que é um teste que envolve bastante linguagem, cognição. Então, a gente é um teste que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o objetivo do PAC realmente são os testes mais focados na parte auditiva. E os testes temporais, que são de extrema importância, que são os testes de padrão de frequência e de duração. Ah, por que que é importante? Para a criança saber se um som é alto ou baixo? Não, para ele saber se aquele som for mais curto, se aquele som for mais longo, se eu estou falando ou se eu estou falando tá? Se eu estou falando se é um som do p ou se é um som do b. Tá? Isso daí é extremamente importante na discriminação auditiva. Isso é extremamente importante para que ele possa formar a consciência fonológica dele na hora que ele recebe, para que ele possa associar aquele som ao símbolo, para que ele possa formar a palavra, que ele possa escrever. Então, é bem importante que a gente foque bastante, né, que um teste, quando a gente pega um teste de processamento auditivo, a gente tem que ter pelo menos um teste que avalie figura fundo, que é aquela habilidade onde eu consigo focar na fonte principal e mesmo que eu tenha som competitivo em volta, eu consiga diminuir, minimizar a minha atenção e focar naquilo lá. Eu tenho que ter um teste de interação binaural, que é de localização de fonte sonora, que é o primário que a gente tem, mas é muito crianças até 7, 8 anos que você fala, a tia, eu apresento o som com a gogô e eu falo, agora você vai fechar os seus olhos, eu atrás, eu vou mostrar as posições e você, com os olhos fechados, você vai apontar onde você ouve. 70, 80% das crianças têm muita dificuldade em fazer isso. E a localização sonora, gente, é organização, é sequencialização, é você ter essa noção básica de direita, de esquerda, de cima, embaixo, atrás, e não tem. A gente se surpreende. Às vezes as mães olham para mim com aquela cara, falam, não, tá? Então, assim, é extremamente importante os temporais, que são muito importantes, né, para a gente estar fazendo essas avaliações de frequência, de duração, e os dicóticos, que eu tenho que ter pelo menos um. Eu, geralmente, até 9 anos, até 8, 9 anos, eu aplico com a criança o dicótico não verbal e o dicótico de dígitos. Por quê? Dígitos, ele não tem variação fonêmica. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, então ele não vai ter essa variação. Então, a gente aplica a integração e a capacidade de separação binaural, que é aquela capacidade que eu tenho. Mesmo eu estando escutando dos dois ouvidos, eu tenho que ter atenção dirigida. Então, é bem importante a gente também estar avaliando em relação a isso. Então, o exame do processamento, ele tem que ter, no mínimo, na bateria de teste, um teste de cada. Geralmente, a gente vai durar em torno de 1 hora e meia para aplicar esses testes. Se é uma criança menor que
que 8 anos, se é uma criança que tem uma comorbidade associada, geralmente a gente não vai conseguir fazer isso numa sessão só, porque não adianta eu insistir se aquela criança vai fadigar, que se aquela criança já vai perder o foco atencional e eu preciso da atenção dela. Então, o teste do processamento é por isso que às vezes é um pouco mais longo, porque a gente também tem que avaliar, observar aquela criança que vai tirar o fone, que vai chutar a cabine, que vai rodar na cadeira e por aí vai. Então, você tem que moldando de acordo com a idade e com a resposta que o paciente vai te dar. Certo? Então, esta é a avaliação. Quanta informação, né, gente? Por isso que é bom ter um profissional competente para depois explicar tudinho para gente. Daí, o que eu vou fazer com a percepção figura e fundo? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar com orientação temporal? Isso, Né? exatamente. Com ritmo. Então, é muito importante que o profissional, pessoal, a Ana sempre, a gente discute, né? Uma manda áudio para outra, eu falo, é isso, Ana, é aquilo. Então, é importante que vocês tenham uma profissional que dê esse suporte para vocês, né? E agora, a Ana, podem recorrer a ela. Ana, fala uma coisa, teve uma pergunta ali em cima, eu não consegui ver o nome, passou muitas pessoas. Depois de quanto tempo, e refaz, o PAC refaz? Depois de qual é o tempo mínimo esperado para fazer novamente? Depois que a gente termina a avaliação, a gente tem que fazer uma leitura do teste para que então a gente possa ver qual habilidade que está alterada, né? Ou quais habilidades, se essa criança tem ou não mesmo um transtorno do processamento auditivo, tá? Porque assim, se eu faço um teste onde a criança só apresentou alteração em uma habilidade, eu não posso classificá-la como uma criança, como um transtorno do processamento. Então, para eu classificar como um transtorno do processamento auditivo, isso é muito importante, gente. Eu tenho que ter no mínimo 2 ou mais habilidades alteradas, tá? Então, isso é bem 2 ou mais. Se eu tenho alteração em um teste, em uma habilidade, eu tenho que classificar que eu tenho alteração na habilidade de integração, né, no teste SSW, no teste. Aí eu tenho que descrever qual o teste, tá? Então, assim, para que eu possa classificar, eu tenho que ter no mínimo 2. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes fala assim: ele foi mal em um teste, eu vou classificá-lo como um transtorno de processamento? Não, atenção para isso, tá? Porque às vezes aquele teste que ele não foi bem não é auditivo. Às vezes aquele teste não é a fono de áudio que tem que trabalhar, não é o treinamento que ele precisa. Assim como tem casos que a gente tem muitas alterações, mas que eu preciso primeiro que ele tenha. Às vezes o profissional fala para mim, mas ele tem um transtorno do processamento e você está mandando para fono de linguagem? Sim, porque eu primeiro às vezes preciso que ele tenha uma base de linguagem para que depois eu possa trabalhar o processamento com ele. Eu preciso, às vezes, que ele tenha um conteúdo melhor de base de consciência fonológica, de linguagem, de coisas que não cabem ao profissional. Eu digo por mim, tá? Não cabe da minha parte estar trabalhando com essa parte de linguagem. Assim como o ideal seria ter concomitante, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue trabalhar todos os profissionais juntos. Nós temos pacientes em comum, né? E a gente sabe que às vezes os pais olham para a gente e falam, mas eu vou ter que optar por um. Então a gente realmente também tem que pensar em dar prioridade para aquilo que naquele momento aquela criança está precisando mais. Então, quando eu fiz o exame, ele deu uma alteração, eu vou avaliar qual é essa alteração, porque muitas vezes eu preciso de uma avaliação psicopedagógica, às vezes eu preciso também de uma avaliação neuropsicológica, então, às vezes eu preciso que seja aplicado o VISC, porque muitas vezes aquela criança teve dificuldade, né, é auditivo. Não, muitas vezes a cognição dela não está pronta, não está suficiente para fazer aquilo lá. Então, a gente tem que ter um olhar clínico bem atento, porque já chegou o paciente lá para fazer exame, fazendo anamnese com os pais. Na hora que você vai fazer a audiometria, você já consegue nitidamente ver que aquilo é uma alteração cognitiva. E não adianta ficar insistindo em fazer. Você tem que ter, já encaminhar, já falar, como eu falar, para os pais, então você tem que falar, olha, vamos esperar primeiro, vamos conversar isso aqui, vamos fazer, depois mais para frente a gente vai ver. Então é extremamente importante que a gente tenha esse olhar. Fez, deu alterado, quais habilidades? Aí a gente vai montar o treinamento auditivo dessas habilidades.
Temos o treinamento auditivo acusticamente controlado, que ele vai trabalhar mais o bottom-up que a gente estava falando. Por quê? Eu dou a entrada, eu dou o estímulo. É no paciente dentro da cabine, com fone, eu tenho estímulo ali que eu controlo no audiômetro, tá? Então, esse é um tratamento já mais que é o acusticamente controlado, e eu tenho a avaliação que vai ocorrer, ou a terapia convencional, que pode ocorrer com fono, que vai fazer com fone, com uso de softwares, materiais específicos. Mas a gente sempre tem que focar qual habilidade está alterada. Não adianta eu ficar insistindo em algo que ele já tem bom, eu tenho que estar trabalhando, avaliando e trabalhar qual é nessa habilidade. Você pensa que o treinamento auditivo é mais ou menos como que desse 2 pezinhos para cada ouvido e vamos trabalhar. Qual ouvido está pior? Qual ouvido que eu preciso estimular mais? Porque geralmente, quando a gente tem um transtorno do processamento auditivo, a gente vai ter uma assimetria de percepção entre eles. Então, eu tenho que estimular essa via que está pior. Eu tenho que fazer com que os dois cheguem menos a ficar o mais próximo possível da simetria e dos valores de normalidade. Muito bem, querida. Fala para nós um pouquinho de decodificação e de integração, que sempre aparecem nos relatórios, nos laudos, né, nos resultados dos exames. E as alunas, professora, o que é a decodificação, o que é a integração? A gente está voltando naquilo que eu estava falando para você em relação a nomenclaturas, aquilo que a gente vai tendo de atualização. Tem um encontro anual de processamento auditivo que eles vão sempre mudando as nomenclaturas, vão discutindo, tudo isso sempre muito ligado à parte da Academia Americana de Audiologia. Então, o que é o decodificar? Quando a linguagem ela é um código. Né? E é importante a gente falar assim, fala, gente, é diferente de linguagem. Fala é motor, tá? Fala é motor. Agora, linguagem é conteúdo, tá? Então, linguagem é conteúdo. Conteúdo ter noção do sistema funcional de linguagem, né? Ter noção de cor, de tamanho, de gênero. Então, isto é linguagem. Se é uma criança que tem um conteúdo bom para conversar com você, se ela sabe usar palavras sinônimas, se ela consegue entender uma piadinha, se ela consegue entender coisas de duplicidade. Então, tudo isso é conteúdo de linguagem, tá? Agora, quando a gente está falando de decodificação, o que a gente fala assim? Ele tem uma alteração de decodificar. O que é o decodificar? Ele pode ser para sons com significado ou sem significado. Que ele pode ser aquele. O que é o decodificar? É eu receber, eu quebrar, eu entender, eu conseguir pegar aquela informação e quebrar essa informação para entender o que está implícito ali. Agora, o que é integração? É aquilo que a gente conversou sobre a junção entre o trabalho do meu hemisfério direito e do meu hemisfério esquerdo. Eu sempre uso assim, o hemisfério direito, ele é o feminino. E o hemisfério esquerdo é o masculino, ó. É o emocional e o racional. É você pegar um lápis, você mostrar o teu hemisfério direito, quando ele olha para ele, ele fala, ai, que linda, preto, ai, ele tem 2 cores. O hemisfério esquerdo está olhando e está falando, é um lápis de escrever. Tá? Então, para a gente ter essa percepção, tá? Então, quando a gente está falando de integração, a gente tem que saber assim, como que eles estão se integrando. Eu estou ouvindo aquele som, eu ouvi o som, quem está pegando o padrão ali de frequência, de intensidade, é o hemisfério direito, não linguístico. Quem está dando o significado é o hemisfério esquerdo. Então, quando a gente pega um exame e fala, ele tem uma alteração, eu já usei termo nos meus relatórios. É uma alteração de decodificação. É porque geralmente ele teve dificuldade na compreensão e na entrada desse som. É uma alteração de integração auditiva. Ele não está conseguindo fazer com que os 2 ouvidos trabalhem de uma maneira conjuntas. Então, é isso daí. Muito bem. A Paula tinha perguntado de novo, ela tinha ficado com essa dúvida. Agora ficou bem claro, né, pessoal? Outra questão importantíssima que nós sempre discutimos, às vezes eu tenho casos de diagnóstico de dislexia, às vezes estou avaliando e nos meus encaminhamentos, meu raciocínio clínico me leva a solicitar avaliação com a Ana, com o PAC. E aí uma pessoa perguntou aqui, Ana, alteração de PAC descarta dislexia? Não.
É muito importante a gente ter essa bem nítido assim, que nem todo paciente que tenha transtorno do processamento auditivo central, ele vai ter uma alteração da memória, do disléxico, ele vai ser um TDAH. A gente tem que conseguir, eles são comorbidades que podem ou não estar associadas. Em números, que Music fez lá, nos estudos, que a gente teve os últimos estudos, em números, dos casos de transtorno de processamento auditivo central, pasmem, 5% são puramente auditivo. 5%. Os outros 95% sempre tem uma comorbidade associada, tá? E desses casos, onde a gente tem uma alteração da dislexia, 60% dos casos ele vai ter um TDAH, uma dislexia, associado a um quadro do transtorno do processamento auditivo central. Mas por quê, Ana Paula? Porque quando a gente está falando de som que está entrando, vamos pensar pelo lado do disléxico, da informação que ele está recebendo e da parte auditiva que ele está recebendo. Quando eu recebo as duas informações, o que eu primeiro pego? O sinal auditivo. Eu pego primeiro aquilo que vai. Desculpa, gente. Aquilo que entrou. Quando ele entrou aquele sinal do som, eu vou para o quê? Para a minha parte fonêmica. Que som é esse? Tá? Para eu poder associar. Junto a isso, eu já tenho que estar fazendo associação linguística da formação da palavra, do som, da sílaba. E aí, para eu estar entrando com essa informação. Então, se eu tenho uma falha já nesse sistema de entrada, ele já vai falhar lá em cima e, consequentemente, na minha leitura, na minha escrita. Então, geralmente, assim, não são comorbidades obrigatórias. Deve falar assim, todo TPAC tem dislexia? Todo TPAC tem déficit de atenção? Não, não obrigatoriamente, mas geralmente elas vão estar associadas, principalmente porque qual que é a principal característica do TDAH? Ele tem um déficit de atenção. Se ele tem um déficit de atenção, ele se distrai facilmente, ruído tira a atenção dele, ele tem muita dificuldade em local com barulho, consequentemente, ele vai ter dificuldade de compreensão, ele não consegue manter o foco por muito tempo em uma só coisa, daí ele perde pista auditiva, ele perde pista visual, que são importantes para que ele possa fazer o fechamento. Então, isso é bem importante a gente estar frisando. E toda criança que tem dificuldade escolar quer dizer que ela tem um transtorno do processamento auditivo? Ela precisa fazer uma avaliação do processamento auditivo? Não, mas quando a gente começa a ler, quando a gente começa a ouvir e entender melhor qual é a importância desse sistema auditivo para a aprendizagem de leitura, a gente fala assim, realmente o ideal seria que todos pudessem fazer. Acho que travou. Agora voltou. Eu Voltou. quero te falar que o Samuel está aí te assistindo. Samu, beijo para você. Ah, ele devia estar esperando você mandar esse beijo para ele. Pessoal, entenderam? Não descarta, tá? Isso é muito importante, isso é uma confusão entre os profissionais, isso é muito sério. Então, um não descarta o outro, precisa ser feita uma excelente avaliação com todos os instrumentos adequados, com esse olhar e raciocínio clínico, tá? Então, não descarta. Muito bem, pessoal. Ana, alguém perguntou ali sobre gagueira. Tem alguma influência? Tem algo que você queira salientar ou não tem nada a ver? Geralmente, quando a gente está falando de gagueira, a gente tem uma alteração nessa fluência da fala, e aí uma avaliação do PAC seria mais em relação a gente estar avaliando prosódia, são os testes mais temporais aí, para a gente estar avaliando se ele consegue ter esse ritmo de fala, se ele consegue ter essa percepção auditiva, se está alterada mais em relação aos testes temporais.
porque o fato dele ter gagueira não vai fazer com que ele tenha uma alteração em relação à parte dos outros testes, isso independe. O que a gente fala mais em relação à parte dos testes temporais, porque é onde eu avalio o ritmo, duração de intensidade, frequência, que é o som, se é um som longo, se é um som curto, se ele consegue interpretar as diferenças de entonação, se eu estou falando para ele não pode, ou se eu falo para ele não pode, se ele consegue entender. Então, isso a gente está falando mais de prosódia, isso a gente está falando mais de hemisfério direito. Ele pode auxiliar no diagnóstico em relação a isso, até mesmo para eu poder trabalhar tempo, duração e intensidade. Mas não que obrigatoriamente também quem tem a disfemia, que tem a gagueira, ela vai ter uma alteração do processamento. Perfeito. Todo o exame do PAC, dentro dele, ou na verdade antes dele, é feito a audiometria. Tem que ver o que você falou lá no começo, né? Alguém perguntou aqui Isso. de novo também. Tem que fazer justamente porque, assim, às vezes a gente recebe um exame do PAC, mas você tem que ter o dado desse periférico. Então, você tem que ter certeza, porque, um paciente, então, que é deficiente auditivo, ele não pode fazer o exame do PAC? Pode, um paciente deficiente auditivo, ele pode fazer, desde que ele tenha uma perda que vá até, no máximo, perda moderada, tá? E eu tenho que ter bastante atenção em relação a essa simetria. Eu tenho um ouvido direito normal e eu tenho um ouvido esquerdo, tem uma perda moderada, mesmo que seja levemente para moderada, a gente já tem uma simetria de entrada. Então, eu também não posso daí fazer um exame onde ele vai pior nesse ouvido, que ele é ruim, que ele já tem uma perda auditiva, e eu classificá-lo como um deficiente, um transtorno do processamento. Geralmente, já fiz e faço PAC de paciente que tem uma perda auditiva. Geralmente, a gente trabalha com perdas simétricas e até moderado, porque chega num ponto que a gente trabalha com os valores que eu pego em audiometria, eu trabalho com essa intensidade na hora de aplicar os testes. Então, eu aplico uma intensidade em cima de acordo com as respostas que ele me deu na audiometria. Então, chega num ponto que eu extrapolo o limite do audiômetro, eu vou estar gerando um hiper estímulo ali no ouvido, que na verdade vai gerar muito mais desconforto do que a compreensão que ele precisa ter para o teste. Então, descanse. Ana, e quanto tempo? Extrema importância. E quanto tempo, mais ou menos, fala para o pessoal aqui, as sessões, quanto tempo você leva para fazer o exame? Geralmente, se for uma criança de 8 anos até 8 anos e meio, 9 anos para cima, geralmente uma sessão a gente consegue fazer. Quando a gente tem o recurso e consegue aplicar os exames eletrofisiológicos, que são exames objetivos e que vão te ajudar muito mais em relação a você saber como que está esse caminho de córtex auditivo primário, de córtex auditivo secundário, que é o VERA, que mostra a integridade dessa via auditiva central, que é o P300, que é um exame de potencial de cognição, que ele é mais rico de informação em relação a você ver se tem já um atraso ali naquele passagem daquele som, mais de uma parte fisiológica mesmo, né? São os eletrofisiológicos, aí você acaba demorando um pouquinho mais, a gente acaba fazendo em 2 sessões. Mas o ideal, antes você ia fazer, como fazia o PAC, você tem que aplicar. Eu tenho um teste de integração, eu tenho que aplicar todos que eu tenho? Não, você não tem que aplicar todos que você tem, porque a tendência, o que a gente tem que fazer é minimizar, para você fadigar menos o paciente e você ter uma resposta mais fidedigna, porque não adianta eu ficar aplicando um monte de teste, que eu vou ver que ele não, que aquilo lá eu já fadiguei o paciente e eu já perdi na qualidade. Então, geralmente é de 1 a 2 sessões que a gente faz faz a avaliação e depois numa outra sessão que a gente faz o torno com os pais para passar o resultado da avaliação. Muito bem, eu já tive muito que você falou, Ari, consegui fazer em uma. Esse aqui precisou de 2. Então, pessoal, Isso. depende. Ela explicou muito bem isso. Porque às vezes você vai fazer um exame de uma criança que tem déficit de atenção e que ele é aquele hiper mega ativo. Então, assim, a hora que você explicou, você colocou o fone, você fechou a porta da cabine, a hora que você senta na sua cadeira, cadê a criança?
né? A criança fone, a criança já está sentada no chão, a criança já está andando. Então, assim, existem casos e casos. Tudo vai depender de como está aquela criança. E volto a dizer, se vocês têm paciente que tem déficit de atenção e faz uso de medicação, manda medicado, manda medicado. Que isso é muito importante para o desempenho deles também. Viram, pessoal, que é importante isso? Mandar medicado, sim, tá bom? Exatamente. Meu Deus, passou muito rápido. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem algo, Ana, que a gente passou batido aí nas perguntas? Será que a gente respondeu tudo? Estou olhando aqui. Eu acho que Nossa, em relação a muitas pessoas também perguntam para a gente, quantas sessões vai precisar para fazer o treinamento? Tudo vai depender também do desempenho que o paciente vai tendo para cada sessão que você vai fazendo, para cada habilidade que você vai trabalhando. Então, tudo assim, não existe uma receita pronta. Geralmente, o treinamento auditivo acusticamente controlado, né, que é a cabine, a gente prevê uma média de 12, de 10, na verdade, até 15 sessões. Então, você vai vendo a evolução daquele paciente. Aí, depois de quanto tempo que terminou a terapia? Você terminou a terapia, a gente já aplica reaplica o teste. E importante, não adianta ficar fazendo teste toda hora, toda hora, toda hora, que você perde a fidelidade, né? A autenticidade desse teste, porque você fica fazendo esse teste toda hora, você, na verdade, está treinando ele para fazer o teste, não para resolver a habilidade auditiva dele. Então, isso é bem sim. importante a gente que também fala assim, mas acabou, faz o teste. Daqui a pouco, vamos fazer o teste de novo? Não, não é assim. A gente tem que trabalhar de acordo, assim, terminou? Vamos fazer essa reavaliação? Ver se está tudo sanado? Se está tudo bem? Vai, segue. Ainda tem alguma habilidade para ser trabalhada? Então, continua. Então, a gente tem que estar avaliando. Cada paciente não existe receita pronta. Cada um é cada um. Você que trabalha sabe que é bem isso daí, né? É isso mesmo, gente. Então, olha lá, o treinamento de 10 a 15 sessões, lembrando que cada um é cada um, cada caso é único e vai depender muito do sujeito. Todo mundo elogiando, a Ana é maravilhosa Exatamente. mesmo, a gente aprende muito com ela. Eu fico muito feliz de poder trazê-la aqui, nós Obrigada. esclarecermos muita coisa, principalmente porque na nossa área, né, eu tenho muitas alunas psicopedagogas, colegas que seguem aqui, que têm muita dúvida em relação a isso, e a informação que gera conhecimento precisa chegar da maneira correta. Então, tá todo mundo elogiando muito. O Samuel falou alguma coisa. Tá agradecendo aqui. Você ajudou muito, Samuel. Ana, foi um prazer, querida. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo. Pessoal, sigam a Ana lá no Instagram, tá bom? E vamos marcar outros encontros, né? Quem não pôde estar aqui, eu vou tentar agora deixar salvo para nós podermos assistir depois, tirar dúvidas. Vocês podem mandar perguntas também para um outro momento, a gente vai tirando mais dúvidas, porque 1 hora passa muito rápido mesmo. Muito obrigada, É, querida, foi um prazer. amém. Eu que gostaria de agradecer também pela oportunidade, pelo convite. Foi um bate-papo muito bom e eu acho que é o que a gente precisa estar fazendo sempre. Nós precisamos dividir mais as informações, porque tem coisas que eu domino, que você não tem tanto conhecimento, porque não é da sua área, assim como tem muita coisa da sua área que eu não tenho conhecimento. Mas a gente tem que pensar no nosso paciente, né? Naquela criança. Então, o que que a gente pode, o que que eu posso contribuir, o que que você na sua área pode contribuir. E assim, eu gostaria também de deixar uma orientação bem importante para os professores, bem rapidinho, assim, mas falando um pouquinho assim, que às vezes os professores falam assim, você tem muitos professores ali, mas o que que eu faço? Se eu pego um laudo e tenho uma criança com transtorno do processamento auditivo, o que que eu posso, eu como professora, estar fazendo, tá? Então, acho que é bem importante
que essa criança seja sempre posicionada em sala de aula, o mais próximo possível do interlocutor, do professor, no máximo na segunda carteira, porque se na primeira carteira eu já vou perdendo informação, quando eu estou lá para trás, eu chego a perder mais de 30, 40% dessa informação. Porque lembra, mais uma vez, o visual ele é mais forte, ele chama mais atenção do que o auditivo. E quanto mais eu tenho pessoas movimentando, que a criança não para, ela pega o lápis, ela vira, ela mexe. Então, assim, de extrema importância. Não, quando a gente fala assim, professor, eu preciso que você leia para ele. Se ele sentir necessidade, faça a leitura para ele do enunciado. Dê mais entonação, mais ênfase. Procure usar palavras-chave, porque se ele se perder, ele vai voltar nesse assunto. Sempre aquilo que você está falando para ele, no meio da apresentação, do conteúdo, repita, para que traga ele de volta informações mais curtas, com um número maior de repetições. E quanto mais você tirar essa criança, que o foco visual esteja mais em você, longe de porta e de janela, isso é extremamente importante, tá? Então, não é fazer, que às vezes a gente fala assim, ajuda leitor em prova. Ah, então eu tenho que fazer a prova para ele? Não, você tem que ler, ajudá-lo a ler com entonação, dando ênfase naquilo que é importante, porque muitas vezes, como a gente tem as comorbidades associadas, não é só o auditivo. Ele está olhando aquilo lá, ele está numa sala que tem gente falando, tem muito barulho e tudo aquilo vira, né, uma confusão muito grande. Então, é de extrema importância que os professores também, vocês são muito importantes, até mais importantes muitas vezes do que nós, reabilitadores, porque vocês estão com eles todo dia, né? Vocês conseguem ter um olhar clínico melhor muitas vezes do que nós que temos eles por algumas horas, e vocês que estão vivenciando ali. E a gente tem que estar sempre procurando manter mesmo esse contato. A gente está sempre conversando, porque a gente vai ajudando um, dando pistas, um ajudando muito o outro, para que a gente possa fazer com que essa criança consiga se desenvolver. Viram, professores, essas dicas são muito importantes. Passem para os coordenadores de vocês, essa abertura que a escola tem que ter também para aceitar essas dicas, essas Exatamente. sugestões, Exatamente. né? Porque nós estamos aqui sempre buscando o melhor caminho para aquele sujeito, né? Acadêmico, a vida funcional dele, mas nós precisamos que seja, tenha acolhimento. Então, essas sugestões são muito importantes. E que a escola tenha, né, que esses pais deixem esse resultado também com a coordenadora, porque a escola precisa saber também, né, que foi feito esse exame. Muito boas dicas para os professores, querida. Exatamente. Que a gente, infelizmente, ainda tem bastante problema com isso. Isso. Eu sei. Mas as escolas precisam estar abertas, nós só queremos ajudar, né? É isso só o nosso papel. Nós estamos ali para minimizar um quadro de sofrimento, minimizar um quadro que está difícil. Então, nós estamos buscando estratégias e alternativas juntos com eles. Nós não vamos jamais dificultar. Então, precisamos das portas abertas também. Voltou? Vamos, eu tenho medo de cair e eu não conseguir salvar. Nosso Vamos objetivo é a encerrar criança, então, né? para eu salvar. O aluno. Então, a gente tem que estar trabalhando junto também em relação a isso. Voltou. Querida, vou tentar salvar a live agora. Muito obrigada. Pessoal, se cuidem, usem máscara, cuidem muito não aglomerem, né? Então, vamos cuidar com toda a parte da higienização. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Vamos fazer outra mais para frente. Vamos sim. E um beijo grande. Agradeço a todos, agradeço pela participação de todos, a você, Ariane. E a gente está aberto para o que vocês precisarem. O meu Instagram é @paulamaestro. E se tiverem ainda alguma dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. Ou estou lá na clínica de otorrino ou no CAD. E estou à disposição para o que vocês precisarem também. Tá bom? Beijo grande. Foi um prazer estar aqui, gente. Até mais. Beijo, gente. Beijo, Ana.
Beijo. Obrigada, Linda. Eliane. Beijo.